Bom dia, galerinha do SEG. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser da disciplina de redação. Eu sou a professora Débora Borges, sou professora de língua portuguesa e redação, e o assunto de hoje é infográfico e crônica. Essa aula nós já demos presencialmente, ou seja, já foi dada em sala de aula. O que nós iremos fazer hoje é apenas uma revisão de conceitos e resolução de exercícios. Vamos lá. Corra lá, pegue seus materiais, caderno, livro didático e caneta. Vamos começar conceituando o que é infográfico, sendo que é um assunto que nós já falamos, já discutimos, vocês resolveram exercícios sobre. Então, infográfico apresentam dados por meio de elementos gráficos visuais, ou seja, desenho, fotografia, esquemas, dados numéricos, porcentagem, etc. Em geral, complementam ou sintetizam as informações apresentadas em um texto principal. Então, você vai ter um texto principal, nesse texto vai estar dando informações a respeito de algum tema e os infográficos normalmente vão estar embaixo, no lado, complementando e sintetizando o assunto que já foi visto. E por meio do que, gente? Ele vai sintetizar mostrando gráficos, números e desenhos. Nós temos aqui um exemplo. Olha, aqui tem um infográfico mostrando o Brasil e as vendas online. Então, aqui você consegue observar gráficos, imagens, olha, porcentagem de venda, outras imagens, uma conclusão no final. Então, isso seria um infográfico. É um tipo de texto visual, que sintetiza a informação de um texto principal, ok? Lembraram do assunto? Porém, não é apenas esse assunto que nós vamos rever, a gente vai falar também de crônica. Eu quero lembrá-los que crônica é um gênero textual que circula em jornais e revistas, e nesse gênero o autor não se limita em relatar um fato recente. Ele narra acontecimentos analisando os fatos do cotidiano sobre um ponto de vista particular. Então, qual seria a diferença de uma crônica para um conto? Na crônica, ele não apenas narra um acontecimento, o que ele faz, gente? Ele analisa. Então, você vai notar que as crônicas, eles não vão apenas narrar um fato com início, meio e fim, não. Ele vai pegar um fato pequeno, sem muitas ações, e vai o quê? Analisar. Isso seria uma crônica. E normalmente vai ser um fato corriqueiro, algo do cotidiano, algo simples, certo? Então, para a gente conseguir resolver o exercício, ele pede para nós voltarmos algumas páginas, que seriam para um infográfico, que é isso aí que vocês estão vendo, que foi um texto que nós já lemos em sala, e também vai pedir para você voltar a ler uma crônica que nós também lemos em sala, que é Vida Sonora. Então, nós temos que iniciar olhando esse infográfico, que tem como título Qual foi o último país a abolir a escravidão? Então, eu não vou ler esse infográfico, esse texto, mas eu quero que vocês consigam lembrar que ele vai falar sobre qual foi o país que aboliu por último, um dos últimos países a abolir a escravidão. Logo embaixo eu quero que vocês percebam que tem um infográfico em forma de corrente, e nesse infográfico está mostrando alguns países que mais demoraram a abolir a escravidão. Então, nós temos, olha, Cuba, e está mostrando a data em que ela aboliu, que foi em 1886, o Brasil. E nós discutimos esse texto em sala de aula, analisamos, e não vamos ler de novo. Logo do lado, eu quero que vocês notem também que nós temos um pequeno texto, o que é escravidão. Então, nós temos um texto e informações dele sintetizado por meio desse infográfico, certo? Então, a questão que nós iremos resolver hoje, ela está na página 47, que é esse aí que vocês estão observando. Então, por que a gente conceituou o que era infográfico e o que era crônica? Porque é isso que vai ser pedido agora nesse exercício. Podemos começar? Então, releia atentamente o texto. Qual foi o último país a abolir a escravidão? Leitura 2. E responda. O texto se inicia com um verbo no pretérito perfeito, que é o verbo foi.
Depois aparecem algumas expressões que funcionam como marcadores de tempo. Olha o que é importante, gente, notar na questão. Ele quer que você ache marcadores de tempo. Que significados têm os elementos temporais empregados nesse trecho do texto? Então, ele quer que você ache o quê? Palavras que são marcadores de tempo e qual o significado desses marcadores de tempo. Então, agora, nesse momento, nós teríamos que dar uma pequena lida logo no primeiro parágrafo. Vamos voltar. Então, leiam comigo, na página 38. Foi Mauritânia, o noroeste da África, entre o Saara Ocidental e o Senegal. A abolição aconteceu oficialmente, olha só, em 9 de novembro de 1981. Gente, 9 de novembro de 1981 não é um marcador de tempo? Então, nós temos logo aí, 1981, logo depois, e passou a ser considerado um crime apenas em 2007. Gente, 2007 também não é um marcador de tempo? Sim. Formado por mouros e negros muçulmanos, o país escravizou africanos capturados por árabes no discurso de guerra. Mesmo após a aprovação da lei, infelizmente a escravidão continua acontecendo nesse país. Estima-se que 20%, tal. Aí olha só, aqui embaixo, em 1761, também é um marcador de tempo, e lá no final, até 888 e em 1822. Então, normalmente nós temos o quê? Numerais, essa numeração. E elas estão indicando para a gente o quê? Tempo. Mas, o que esse tempo indica para a gente, que é o que está perguntando? Então, ele quer que você coloque os marcadores de tempo, que seria em o foi, que é o primeiro, né? Que é o marcador de tempo. 1881, 2007, essas numerações aí que indicam o tempo. E o que esse tempo está indicando? É um tempo passado que está mostrando para vocês quando foi que aconteceu. Então, vocês vão escrever essas expressões que indicam tempo e vão dizer que elas estão todas como? No pretérito, estão todas no passado, ok? Na segunda questão, não, é a primeira questão ainda, na letra B, faz outra pergunta para você. Para assinalar a anterioridade, ou seja, o momento anterior em relação ao presente da enunciação, o enunciador do texto utiliza logo no primeiro parágrafo um verbo na forma verbal simples. Gente, o que seria a forma verbal simples? Aqui não é composta, não é um verbo dizendo foi comprar ou foi falar, não, é um verbo simples, ou seja, apenas o foi, por exemplo. E uma locução verbal, olha agora, locução verbal, dois verbos coladinhos entre eles, para informar o que ocorreu de fato. Identifique essas formas verbais e o tempo verbal utilizado para reforçar a ideia de anterioridade temporal. Então, ele quer que você ache a forma verbal simples e uma locução verbal logo aonde, gente? No primeiro parágrafo. E ele está falando que está acontecendo quando? No passado, né? Anteriormente à enunciação. Então, novamente, vamos voltar no texto e vamos olhar logo aí no início. O que mostra pra gente? Qual seria? Olha só. Foi Mauritânia, no noroeste da África, entre o Saara e o Ocidental e o Senegal. A abolição aconteceu, olha só, aconteceu. Não é um verbo simples. Em 9 de novembro de 1800, passou a ser considerado, olha só, simples. Agora já é o quê? Locução verbal. Passou a ser considerado. Então, nós temos aconteceu e passou a ser considerado. Esses verbos indicam que, novamente, são verbos que estão no pretérito, indicando uma ação que já aconteceu. Então, essa seria a resposta da letra B. Agora, nós temos aí a letra C. No texto, o que é escravidão? Qual o tempo verbal empregado? Por quê? Então, esse texto, qual é a escravidão, você vai encontrar ele bem aqui no ladinho, é esse amarelo. Deixa eu dar uma riscadinha. Seria esse aqui. Bora dar uma olhada, eu quero que vocês
Não vamos ler tudo, mas eu quero que vocês pelo menos tentem lembrar. O que é escravidão? A ONU considera qualquer tráfico humano como escravidão. Já no Brasil, segundo o artigo 1941 do Código Penal, há algumas situações. Olha o que ele fala para você. Ele está perguntando para você qual é o tempo em que esse texto foi empregado. Eu quero que vocês percebam e olha, ele está perguntando por que foi empregado nesse tempo. Então, está falando para vocês o que é escravidão. A ONU considera que tempo é esse, gente? É o presente. Vocês têm que dar uma lembrada sobre os verbos. Vocês viram que isso aqui é uma interpretação de texto, mas ele está buscando de vocês conhecimento. Ele quer que vocês lembrem os tempos. Lembre o presente, pretérito e futuro. E lembrar as ramificações que cada um deles tem. O presente não tem nenhum, mas o pretérito, vocês têm que lembrar que nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Assim como você também tem que lembrar que a gente tem futuro do presente e do pretérito. Lembram disso? Então, por que é que o verbo aí está no presente? Seria a ideia do quê, gente? Vocês têm que ir lembrando que isso aqui é um conceito. E normalmente os conceitos nós usamos ele no presente. Imagina eu falar para vocês o que é uma cadeira. É um objeto utilizado para sentar. Olha, é um objeto. Eu posso falar foi um objeto? Não. Por que seria então? Por que esse texto está no presente? Porque é um conceito. E normalmente os conceitos nós utilizamos o verbo no presente para mostrar a atualidade, para sempre dar a ideia de que é atual. Porque eu não posso conceituar dizendo foi, porque dá a ideia de que não é mais, não é verdade? Então, essa seria a resposta da letra C. Está no presente e sempre vai ser no presente porque é um conceito e tem que mostrar o quê? Algo atual, certo? Vamos para a segunda questão? Então, na segunda questão, fala assim mesmo. Releia um trecho da crônica de Denise Fraga. Esse aí é aquela crônica que nós temos aqui, que é a Vida Sonora, lembra? Não vamos ler ele, eu só quero que vocês lembrem que nós discutimos na sala de aula esse assunto, esse tema dessa crônica, e ela falava sobre o barulho, que ela morava num condomínio e que às vezes faziam barulho, mas ela não reclamava, ela até gostava porque parecia que ela tinha o quê? Vida, que tinha vida lá fora. Lembram desse texto? Pois bem, vamos ver o que está se pedindo. Me lembro da sensação de deitar para dormir ouvindo o barulho de festa do vizinho. Essa ou aquela música que eu adorava, o falatório, as gargalhadas, não era uma sensação ruim. Meu sono custava um pouco a chegar, mas havia vida lá fora. Então, olha, tem uns verbos que estão marcados aí. Em que tempo verbal está a forma verbal lembro? Justifique. Lembro está em que tempo, gente? Presente, pretérito ou futuro? Exatamente. Presente. Aí está perguntando por quê? Porque está acontecendo no momento em que a pessoa está falando. Então, por isso seria o presente. Acontece no momento da enunciação, certo? B. Em que tempo verbal estão outras formas verbais destacadas? Então, além do lembro, tem o adorava, era e custava. Em que tempo está isso, gente? É pretérito, mas que pretérito? Perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Só quero lembrar vocês que o pretérito perfeito seria adorei, fui, custei. Isso seria o pretérito perfeito. Esse aqui, olha, adorava, custava, era. Está em que tempo, gente? Está no pretérito o quê? Imperfeito do indicativo. Ok? Imperfeito. Agora, por que os verbos adorar, ser e custar não foram empregados no pretérito perfeito, e sim no imperfeito, como acabamos de falar? Por quê? Porque era uma ação, gente, que é como se não tivesse sido concluída no passado, é como se ainda estivesse acontecendo e costumava acontecer com muita frequência. Então, esse é o conceito do pretérito, a ideia do pretérito imperfeito. É uma ação, olha, eu dançava, quer dizer, uma coisa que você fazia com frequência no passado. Então, essa seria a resposta da letra C, certo? Quero que vocês leiam o texto. Eu deixei um gabarito aqui, mas eu não quero que vocês copiem tudo. E, ó, fiquem em casa,
Tenham uma boa semana, descansem, resolvam os exercícios de vocês, se inscrevam lá no canal, coloquem as dúvidas de vocês, resolvam os exercícios, porque quando a gente voltar, vocês vão ter que estar com esses exercícios todos em dias e tudo feitinho direito. Lembrando que vale 2 pontos, ok? Boa noite, fiquem bem, gente. Beijo.